Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest, Reddit, LinkedIn. Bem, que palavras estranhas são estas que agora andam na boca de toda a gente. Quando eu comecei a dizer algumas delas, vocês, umas caras aqui começaram-se aqui a sorrir. E que palavras estranhas para se dizer uma pregação, não é? Estão outros a pensar. Bem, a sociedade atual vive e circula e mexe-se à volta destas palavras. Porquê? O que são estas palavras? Elas são redes, o quê? Sociais. Então, como redes sociais, nós, nos últimos anos, vimos a capacidade que o homem tem de comunicar. E as mulheres nem se fala, não é? Bem, esta é a altura que as mulheres estavam... Bem, a verdade é que milhões de pessoas, ao longo da última semana, se ligaram todos os dias, durante o dia, a algum tipo destas redes. Ou para comunicar com amigos, ou com familiares, ou para fazer negócio, ou para, e simplesmente, falar com estranhos. Partilhar interesses, fotos, vídeos, comentários, experiências. Então o nosso mundo tem mudado. O nosso mundo tem mudado na forma como comunica, na forma como se relaciona com os demais. Acontece também que esta revolução, que aconteceu mais ou menos mais intensamente há 10 anos, ainda nem todos os efeitos ainda estão determinados. Porque esta mudança de comportamento da sociedade tem mostrado algumas debilidades também. Ainda há desconhecimento quanto ao impacto na saúde mental, emocional e mesmo espiritual. Então, neste contexto que hoje vocês já perceberam, nós convidávamos a falarmos sobre, imaginem lá, redes sociais. Redes sociais. Porquê? Porque nós, como cristãos, somos chamados a discernir todas as coisas. Sejam elas as materiais, as normais, mas também os recursos que nós temos à nossa disposição. Sejam eles materiais, então, ou neste mundo digital que se tem aberto. E o que é que será que a Bíblia tem a dizer sobre redes sociais? Será que a Bíblia tem algum posicionamento sobre este mundo das redes sociais? Será que estas redes sociais são mais um instrumento efêmero, transitório e tão frágil de satisfazer necessidades tão humanas como o sentido de pertença, como a necessidade de se relacionar, substituir-se e complementar alguma necessidade emocional de tanta gente? Será que as redes sociais podem ser usadas para difundir boas novas, como a boa nova do Evangelho? Bem, são algumas destas questões que eu vos convido agora a pensarmos, a refletirmos, porque a Bíblia, embora não trate diretamente deste assunto, porque há 2000 anos atrás, a única forma de comunicar era com um pergaminho ou com uns hieroglifos a serem martelados na parede de uma pirâmide. Mas a Bíblia trata de princípios, de valores, de posturas a ter perante o mundo. E este é o mundo que nós vivemos. É o mundo das redes sociais. Porquê? Porque nós, como cristãos, se é que somos discípulos de Cristo, nós somos chamados a glorificar a Deus tanto no online como no offline. Então, para aqueles que é assim um bocadinho estranho, que eu sei alguns, mas que é isto das redes sociais? O que é que são as redes sociais? Bem, as redes sociais são plataformas que são acedidas ou pelos computadores, ou pelos telefones, ou até eventualmente pelos relógios, que permite qualquer pessoa que tenha uma ligação à internet comunicar, estar ligada com estas pessoas, com outras pessoas, partilhando ideias, experiências, conforme eu vos dizia. E estas características que as redes sociais tiveram ou têm permitiram uma divulgação em larga escala. Primeiro, porquê? Porque elas são globais, elas são mundiais. Eu estou aqui em Alumiara. Está alguém lá na Islândia não é perto, na Nova Zelândia, e podemos estar ligados instantaneamente a ver um e outro. Que coisa extraordinária, não é?
Imaginem dizerem vocês isso às vossas avós que não estão a ver uma pessoa que está nas antípodas do nosso país e dizer: olha, estou a ver, a falar, e ela está tão bonita, eu estou tão bonito. É uma coisa estranha, não? Eu creio que alguns dos nossos avós, sobretudo ou bisavós, se ressuscitassem agora, eles viam e, ó Senhor, levam-me outra vez, que isto aqui já não é para mim. Mas a verdade é esta: permite o quê? Uma ligação global, uma ligação mundial. Este permite o quê? Que o contexto daquilo que era até agora a nossa realidade imediata, geograficamente, tem uma expansão global. Esta é uma das características. Outra característica que permitiu o quê? A exposição pública. Para o bem e para o mal. Aquilo que se passava na vida familiar íntima, aquilo que se passava no relacionamento entre os amigos ou entre os colegas, de repente toda a gente pode ter acesso. Com o bem ou para o mal. Porque esta exposição da nossa vida privada pode levar a alguns perigos, algumas circunstâncias muito boas. Mas, por outro lado, também dá algumas coisas boas. Dá um sentimento de visibilidade, dá um sentimento de reconhecimento, um sentimento de aprovação. Qual é o reverso da moeda? Bem, é a vulnerabilidade. É a crítica. É o julgamento. Há uns tempos atrás, um casal colocava nas redes sociais, eles tinham ficado noivos. Então a noiva toda contente com o seu noivo, ele finalmente se tinha proposto a ela, iam casar. Então puseram numa rede social aquele momento tão especial para eles. Eles estavam contentes e queriam que os outros também ficassem. Acontece que eles estavam à espera de comentários bem bonitos. Aquilo que aconteceu foi que escreveram uma série de comentários negativos. De quem? Dos ex-namorados e das ex-namoradas. Pois é. Expor a nossa vida ao mundo. Dá estas coisas. O outro estava a querer partilhar com o mundo aquilo que ele estava a comer. Então, Instagram tira a fotografia ao prato e todo contente, que sabe aqueles pratos que quando a gente come, depois vem para casa comer outra vez, porque ficou com fome. Aqueles restaurantes que o cozido à portuguesa é assim um nisco de couve, uma grama de chispe, que eu gosto muito, um bocado assim, aqui. Mas quando nós comemos cozido é para comer um cozido, não é para cozer uma amostra de cozido. Então estava a partilhar aqueles pratos bonitos. Estava todo contente. Até que alguém disse, lhe mandou uma mensagem e disse: olha, já viste que tens uma barata no prato? Então esta exposição, as redes sociais permitem. Mas uma das coisas que as redes sociais também têm este apelo é a interação constante. Ou seja, eu estou preso a uma seja ela qual for, seja qual for a rede, eu posso interagir colocando um like. Tenho mais um like, tenho mais um gosto. Ou então a partilhar, ou a compartilhar novamente. E o que é que isto faz? Bem, isto dá uma sensação acrescida de valor. Se alguém disse que gostava de alguma coisa que eu escrevi, ou postei, ou alguma fotografia minha, é porque eu tenho sou cá cuidado. Mas, por outro lado, há um risco da dependência emocional, da ansiedade e até de alguma pressão social. Então, temos várias características das redes sociais, mais algumas, muito rapidamente. As redes sociais são também o quê? Um meio de comunicação. E como meio de comunicação, elas passam informação. Acontece que esta informação não é regulada, nem é regulamentada. Qualquer um pode escrever o que quiser. E uma das coisas que nós encontramos frequentemente, deixem-nos dizer pela primeira vez, para quem não sabe, são muitas mentiras nas redes sociais. Muitas mentiras. Difundir informações falsas no Facebook é fácil. Difundir informações falsas no Twitter é fácil. Então, há informação, é verdade, mas também há desinformação, também há falsidades, também há mentiras. Então, nós podemos concluir que estas características que vos falei têm mudado a nossa sociedade. Tanto em termos políticos. Lembram-se do presidente que passava a vida a governar, a mandar twitters? Temos
gente a influenciar o mundo simplesmente porque se expõe ao mundo, e há muita gente a ganhar muito dinheiro, chamados influencers, que eu não consigo perceber como. Mas que há. Isto nos leva então a alguns desafios. Da exposição pública. Uma pressão acrescida sobre a aparência. Poucos são aqueles que têm coragem para, ao levantar, a primeira coisa que fazem é tirar uma fotografia e pôr no Instagram. Não fazem isso. Lembram-se? Com a mela, com a barba seca, ainda sem dentadura, lembram-se? E quem faz isto? Quando é que faz isto? Depois de se maquilhar, depois de se tomar banho, depois de ficar todo... É ou não é? Então, aí, pum, aparece. A exposição pública, eu aí vou ganhar likes. Eu vou ganhar gostos. Então, quando se trata de estar sempre ligado, como alguns de vocês neste momento estão, e já olharam umas 30 vezes para o telefone a ver se tem alguma notificação, causa dependência. E esta dependência, posso-vos dizer, pode ser tão grave, já lá vamos, como uma dependência do álcool, ou uma dependência de drogas. Mas já lá vamos. E agora, com as realidades virtuais que estão a acontecer, é muito fácil, como vamos dizer, olharmos para uma coisa, para uma imagem que foi manipulada e achamos que é mentira. E este é um desafio que nós encontramos hoje em dia. A realidade e o contexto da nossa sociedade é este. E agora que sabemos um pouco sobre as redes sociais, será que a Bíblia então nos vai falar alguma coisa a ter em conta nesta abordagem que nós temos, ou devemos ter, com as redes sociais? Porque, conforme eu vos dizia, as redes sociais vêm efetivamente dar resposta a uma necessidade dos homens. A necessidade de pertença, a necessidade de valorização, de ter valor, a necessidade de reconhecimento. E um dos episódios bíblicos que nós encontramos e que, de alguma forma, estas características que eu vos falei agora estão presentes, nós encontramos logo no início do livro de Gênesis. Logo no capítulo 11, que eu vos convidava a abrirmos e a lermos. É um episódio bastante conhecido, eventualmente pela maioria. Então, no capítulo 11 de Gênesis, vamos ler do versículo 2 ao versículo 8. Este é fácil de encontrar, que é logo no início. Também passa o índice, logo a seguir vem o livro de Gênesis, logo a seguir o capítulo 11. E vamos ler a partir do versículo 2. Que diz, então, o seguinte: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ei, fazemos tijolos e caímos bem. E foi-nos o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Então desceu o Senhor para ver a cidade e os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aí, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Esta é a história da construção da Torre de Babel. Esta é uma história que tem verídica, que retrata um episódio histórico da humanidade e que tem várias implicações. Mas, sobretudo, que centrássemos naquilo que nós encontramos no versículo 4. O que é que diz o versículo 4? Diz-nos que os homens se reuniram, disseram uma coisa: vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre e vamos o quê? Fazer um nome para nós próprios. Façamos um nome. Esta é a ideia que eu gostava de pegar para transcrever para o presente relativamente à relação que temos do tema que estamos a abordar, que é das redes sociais. Façamos um nome. Sabem, esta expressão aparece noutras partes do texto bíblico.
Mas quando ela surge, ela aparece sempre como referência a Deus a dizer que está a construir um nome para Ele próprio. Às vezes ela aparece a dizer, olha, para abençoar alguém, diz, olha, eu vou construir um nome para ti. Em mais lado nenhum do relato bíblico, nós vemos a ousadia do homem a dizer, eu quero construir um nome para mim próprio. É isto que aparece aqui relatado. Qual era o desejo? Era o desejo do reconhecimento. Era o desejo da notoriedade. Era o desejo do protagonismo. Façamos um nome. E a torre de Babel, da antiguidade, para muitos, são as redes sociais hoje em dia. Hoje, muita gente, aquilo que está a fazer é usar as redes sociais para construir um nome para si próprio. E o que é que nós vemos? É que Deus se desagradou disso. Deus se desagradou disso. Porque a Torre de Babel, na antiguidade, não cumpriu o seu propósito. E alguns hoje continuam a querer usar desta ideia de construir um nome para eles próprios. Mas existe aqui uma outra ideia que eu gostava de referir, que pudéssemos considerar, que é este. O que é que os homens delinearam, todos juntos, viram construir? Uma cidade, uma torre. Uma cidade, uma torre. E que torre era esta? Bem, o entendimento mais consensual hoje em dia é que esta torre seria uma espécie de zigurate. Não estou à espera que vocês saibam o que é um zigurate. Eu também não sabia. Mas o que é um zigurate? Bem, um zigurate é uma torre que tem um perfil religioso. Ou seja, quando é que havia esta construção? Nos templos, nos espaços de culto. Vocês veem isto em várias civilizações da antiguidade. Então, qual era aqui a ideia? Era construir esta torre. Esta torre tinha uma simbologia religiosa e, para nós percebermos, para o paganismo, era um meio de os deuses descerem à Terra. Ou seja, se eu construir, eu fizer uma construção o mais alto que a tecnologia da altura, a engenharia da altura permitir, eu vou construir uma torre que chega aos céus. Para quê? Não para o homem subir, mas para que os deuses descessem. Porquê? Porque no paganismo, os deuses apresentavam-se como com necessidades. Por isso eles vinham à Terra e os homens ofereciam ou alimento, ou habitação, ou outro tipo de necessidades. Está bem? Então havia esta noção. Qual era a noção? Se o Deus desce e eu ofereço qualquer coisa e ele dá-me proteção, ou seja, o que for que eu preciso. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma lógica de transação. Toma lá, mas dá cá. Eu dou, mas tu tens que me dar. E esta noção que nós temos aqui associada à construção da Torre de Babel. E alguns de vocês estão a pensar, que ridículo. Então, toma lá, dá cá com Deus. Será que isto faz algum sentido? Mas eu pergunto, ainda hoje, nos dias de hoje, será que não há gente que está a tentar comercializar com Deus? Deus, se tu me des isto, eu vou a um sítio, eu faço uma peregrinação. Olha, se eu te der o dízimo, tu dás-me 3 vezes mais, não é? Porque, infelizmente, nós encontramos este tipo de ensino coberto de ensino bíblico. Mas não é. Mas não é. Porque com Deus nós não negociamos. Porque Deus não se deixa de comprar. Talvez os deuses pagãos, que não existem, que são falsos, talvez eles pudessem deixar vender. Mas o Deus vivo e verdadeiro não se deixa vender. Vejam a expressão que nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 64 e no versículo 6, a este respeito. Diz o seguinte: é Isaías, o profeta, a falar, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Todas as nossas justiças são imundície.
o melhor de nós é insuficiente para Deus. Mesmo que o homem fosse bom, mesmo que fosse o melhor do homem, fica aquém do padrão de Deus. Por muito bom que tu tentes ser por ti próprio, vai ficar sempre aquém daquilo que Deus exige. Porque apenas um houve que foi perfeito e que foi bom. Então, Isaías reconhece isto. Porque o melhor do homem, o melhor, são trapos imundos. E vejam como Paulo, o apóstolo, séculos mais tarde, também trata desta questão. Ele diz em Filipenses, no capítulo 3 e no verso 7. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerá-lo como perda do amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Como podemos agradar a Deus? Como é que tu e eu podemos agradar a Deus? Única e tão somente pela fé. Não na justiça própria, não numa boa moral, não nos bons costumes que até podem ser agradáveis. Apenas pela fé em Cristo nós podemos agradar a Deus. Em 2 Coríntios 5:21 diz-nos alguma coisa acerca de Jesus. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, não procures em ti próprio meios, caminhos, exercício intelectual, mental, material para chegar a Deus. É impossível. Deus não ia descer por uma torre de Babel para vir habitar nos altos. Aliás, se nós olharmos para a representação do culto do povo escolhido por Deus, que foi o povo judeu e israelita, quando olhamos para o tabernáculo, o que é que nós vemos? Uma coisa inevitável: simplicidade. Uma tenda. Não um templo majestoso, mas uma tenda. Mais tarde, quando o templo é construído, ainda com requinte, com alguns toques de destaque, mas na sua globalidade o templo era relativamente pequeno. Não era uma grande construção. Então, na simplicidade, Deus se move. Na simplicidade, Deus se revela. Na simplicidade, Deus se faz presente. E a questão é esta, é que a interação entre Deus e os homens não se faz numa lógica transacional. Toma lá da cá, não. Mas numa lógica de relação. Bem, vamos voltar atrás. Redes sociais. O que é que a Bíblia nos fala então sobre redes sociais? Uma das coisas que nós encontramos repetidamente no texto bíblico tem a ver com o valor e a importância da presença. De estar presente. Eu não sei se vocês já vos aconteceu, mas há momentos na vida que a única coisa que nós podemos fazer para ajudar alguém é, tão simplesmente, estar presentes. Não é falarmos, é única, não é sequer ouvirmos às vezes. Às vezes é pura e simplesmente estar presentes. E reparem que a Bíblia, particularmente o Novo Testamento, ela foi escrita numa primeira intenção, se quiserem, para suprir a ausência. O que é que eu quero dizer com isto? Grande parte do Novo Testamento foi escrito por apóstolos inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para deixarem registros, porque estavam longe das igrejas ou das pessoas que lá estavam. Então, estas cartas foram escritas para suprir a não presença, a ausência. Mas o desejo sempre é o da presença. Vejam aquilo que Paulo escrevia à igreja aos Romanos. Ele dizia o seguinte, logo no capítulo 1, no versículo 11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então Paulo escrevia a carta porque não podia estar presente, mas qual era o seu desejo? Estar lá. Estar lá.
E aquilo que as redes sociais vêm muitas vezes diminuir é a importância da presença. Por isso, cuidado, porque a Bíblia enfatiza exatamente o contrário. Em Hebreus, nós encontramos uma sugestão, um mandamento, uma imposição. Os cristãos estavam a abandonar a presença, a reunião, a comunidade, o congregarem-se. E o escritor aos Hebreus alerta para isto. Então as redes sociais servem para complementar, não para diminuir ou subtrair a importância da presença. Esta é uma verdade básica da Escritura. Primeira coisa, presença. Segunda coisa, responsabilidade por aquilo que se diz, por aquilo que se fala. Pela língua. Se nós não olharmos para o escrito dos apóstolos, particularmente de Tiago, ele dá-nos uma responsabilidade muito grande no uso da palavra. Porque a palavra deve servir, quando eu abro a minha boca, ou deve servir para glorificar a Deus, ou para edificar os outros. Eu vou repetir. Quando eu abro a minha boca, deve trazer ou glória a Deus, ou algum benefício para alguém com o qual eu estou a comunicar. E sabem, muitas vezes as redes sociais são causadas para causar divisão, perturbação, ofensa. Porque é muito fácil nós cairmos nesta tentação. Porque nós, afinal, parece que estamos a comunicar com um ecrã, mas nós estamos por trás de um perfil a uma pessoa que tem sentimentos, que tem uma história de vida que nós não conhecemos. Responsabilidade por aquilo que dizemos. E como é que isso se transporta para as redes sociais hoje? Responsabilidade por aquilo que digitamos. Aquilo que escrevemos. Aquilo que proferimos. Presença, responsabilidade no uso da palavra e verdade. Dizíamos há pouco que uma das coisas que é fácil hoje é a proliferação de falsas notícias. E a primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, nós encontramos um texto que nos diz, muito simples, examinai tudo, atende o bem. O livro de Provérbios é um convite a sermos sábios e as vantagens que nós temos na vida quando procuramos ter vidas sábias. Mas a Bíblia também nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se queres ser sábio e viver e desfrutar uma vida de felicidade, o temor do Senhor é o princípio a seguir. Então, repetidamente, nós vemos como Deus se incomoda com mentira. Em Provérbios 12, 22, lemos o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os lábios mentirosos são abomináveis. Aqueles que agem fielmente agradam a Deus. E o que é que isto tem a ver com as redes sociais? Tudo. Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos é que nós partilhamos coisas que já vêm de outros, mas nem sequer verificamos a veracidade dos factos. Agora, para a malta mais velha, deixem-me dizer isto. Vocês nunca ouviram. Porque aparece no Facebook, não quer dizer que seja verdade. Está bem? Porque aparece no Facebook, não quer dizer que seja verdade. Então, nós somos chamados a ser e a preservar a verdade e a ser sábios. Porque é fácil, muito fácil, nós sermos enganados. E quando estamos a passar para outro, uma coisa que nós verificamos, nós estamos a contribuir para que a mentira seja propagada. Presença, responsabilidade da língua, busca pela verdade. Outro princípio que nós encontramos na Escritura: amor e compaixão. Já alguém ouviu falar e leu a Bíblia? Alguma vez leu a Bíblia e ouviu falar de amor?
parece que aparece lá o tema. Compaixão. Alguém já leu a Bíblia e aparece lá compaixão? Se calhar. Se calhar. E agora? Compaixão e amor por quem? Porque às vezes amor é fácil ter. Compaixão... Porque nós somos chamados a ter compaixão por quem gostamos e por quem não gostamos. Por aqueles que pensam como nós pensamos, como aqueles que não pensam como nós. Amor e compaixão. Qual foi o terceiro mandamento de Jesus? Deixa-me dizer o terceiro. Não foi necessariamente o terceiro, mas amar a Deus sobre todas as coisas, a ti próprio e ao próximo. Como a ti mesmo. Não é possível amar ao próximo se não nos amarmos a nós próprios. Então, compaixão. Porque, de facto, do outro lado, a menos que o perfil seja falso, também nos há. Mas, por outro lado, do lado de lá, para quem nos estamos a dirigir, para quem estamos a comentar, há uma vida de carne, de osso, que tem sentimentos. E aquilo que nós fazemos, quando escrevemos, é para atacar, é para defender ou é para mostrar compaixão? Temos estas três vias. Eu posso postar alguma coisa para atacar, posso escrever para me defender, mas há uma terceira via, que é para mostrar compaixão. E um dos maiores desafios que tu és cristão a ter é que tu és chamado a falar a verdade, sim. A confrontar, sim. A apontar erro, sim. A denunciar a injustiça e a mentira, sim. Com amor. Falar a verdade em amor. E vocês pensavam que a Bíblia não tinha nada a dizer sobre redes sociais? Então, perante estes princípios, práticas. Questões práticas a termos. Como é que podemos ter boas práticas e comportamentos nas redes? Porque, de facto, elas fazem parte da nossa vida. Primeiro, como tudo na vida, equilíbrio e moderação. Não vale a pena nós metermos a cabeça na areia e dizer o melhor é acabar com as redes sociais. Se nós pensássemos assim, ainda andávamos a cavar a terra não com uma enxada, mas com as mãos. Certo? Se achássemos que a evolução técnica ou tecnológica não era boa, ainda andávamos a plantar com as mãos. As redes sociais são uma ferramenta. E como ferramenta podem ser bem usadas ou mal usadas. Quando é que elas são bem usadas? Quando nós praticamos a moderação. Lá em 1 Coríntios 6:12 diz o seguinte. Paulo a escrever lá à igreja lá de Corinto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Explicando um bocadinho o que é que isto quer dizer nas redes sociais. Do ponto de vista psicológico, o processo que acontece de alguém que usa repetidamente e com uma intensidade crescente, aquilo que acontece é este, ao nosso cérebro. Isto está demonstrado, não estou a inventar coisa nenhuma, está bem? Isto está estudado. Quando alguém posta alguma coisa, coloca lá, partilha uma fotografia, um vídeo, o que quer que seja, e tem aquele botão de interação, de gosto, não é? Alguns não têm a possibilidade de dizer não gosto. Eu gostava mais dessa parte, não gosto, mas não tem. No Facebook não tem. O que acontece? O nosso cérebro, vimos com verificação que alguém mostrou o nosso cérebro é recompensado. O nosso cérebro funciona por estímulos. Então o gosto é um estímulo positivo. Houve alguém que partilhou alguma coisa que nós escrevemos. O cérebro... E quando o cérebro se sente agradado, ele liberta no nosso organismo
algumas substâncias químicas que nos fazem sentir bem. O que é que acontece? O que acontece é que, à medida que eu vou estando ligado, interagindo com outros e outros comigo, o que é que acaba por acontecer? O cérebro vai começar a dar cada vez mais sinais de agrado e liberta substâncias no nosso organismo. Tal como se uma droga se funcionasse. Ok? Qual é o perigo? O perigo é que se eu, de alguma forma, me fico dominado por esta circunstância, a determinada altura, quando os gostos que eu estou a receber não são suficientes, o cérebro começa a baixar o seu nível de libertação. Então eu tenho que arranjar maneira de ter mais gostos. Como é que eu arranjo maneira de ter mais gostos? Esta é a questão. É que eu eventualmente começo a ultrapassar linhas vermelhas que até então tinha. Eu começo a expor-me mais. Eu começo a abrir mais da minha intimidade para os outros. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Isto para quê? Para ter mais gostos. E não é por isso tão estranho que nós vemos os nossos adolescentes a exporem-se fisicamente da forma como se expõem. Porque eles são aqueles que estão menos protegidos. É claro que é dramático quando vemos alguns adultos a fazerem, mas isso é outra conversa. Mas estão a perceber o que é que está a acontecer com o nosso... Isto é físico, é biológico, nem sequer é espiritual, se quiser. Obviamente que é espiritual, mas isso é noutra dimensão. Mas cuidado então. Cuidado para nós perdermos o sentido da moderação e estas coisas nos começam a dominar. Lucas 12:15 diz o seguinte: é Jesus a dizer-nos: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem não consiste nos bens que ele possui. E podemos acrescentar, ele não consiste, por muito bom que seja, na notoriedade, na popularidade que tu possas ter. E deixa-me dizer que se tu tens 5.000 amigos no Instagram ou no Facebook, tu deves ter para aí uns 5 ou 10 verdadeiros, se tiveres. Por isso não te deixes de iludir. Tu não tens amigos no Facebook. Tem gente que te conhece quando muito e que partilha de alguma coisa contigo, mas não é teu amigo. Então, primeira coisa, moderação. Como é que eu faço? Definir tempo. Sabem a coisa que todos nós temos? Igual, todos nós temos 24 horas. Aquilo que fazes durante estas 24 horas, e o tempo que gastas nestas 24 horas, define bem quais são as minhas e as tuas prioridades. Definir claro. Eu não estou a dizer, não te desligues. Pelo menos, se tiveres uma utilização saudável. Não. O que eu te estou a dizer é disciplina-te. Define limites. E deixa-me dizer, se aquilo que eu te estou a dizer neste momento está a incomodar, isto é de servir de alerta. Porque se tu saís daqui e disseres, não, eu até percebo, 3 horas a ver vídeos a passar, se calhar um bocadinho demais. Vamos impor um limite. E se tu não conseguires, nem que seja, reduzir 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, o que é que seja, então quer dizer que estás com problemas de dependência. Estás com problemas de dependência. E tu precisas de libertação. Definir claramente limites de tempo. Provérbios 25:28 diz-nos: como cidade roubada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Eu vou repetir. Como cidade roubada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que é isto quer dizer? Alguém que está vulnerável. Alguém que não tem proteção. Um homem, uma mulher, uma criança, um jovem que não consegue autodomínio. É uma presa fácil. É uma presa fácil. Mas, ter cuidado com aquilo que escrevemos, com aquilo que mostramos ao mundo, com aquilo que mostramos aos outros. Assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus
não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ter cuidado de não pôr tropeço. É curioso que a vida comunitária do cristão deve ser uma realidade. E a vida comunitária serve para quê? Para construirmos e ajudarmos a construir uns aos outros a nossa fé, mas também a ajudar aqueles mais fracos. Não a colocar tropeços, mas a limpar tropeços. Então, aquilo que eu estou a colocar, a partilhar, serve de inspiração, serve de ajuda, ou pelo contrário, aquilo tão tipicamente português, que é um mal dizer. Mas é só o português. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Gratidão. Se eu fosse analisar nos meus postos, não os vossos, os meus, que características é que eu ia identificar? Imagina que o ChatGPT permitia fazer análise dos meus posts, que eu já coloquei desde que aderi ao Facebook. O que é que ele ia mostrar? Coisas positivas ou coisas negativas? Tenho que vos ser sincero, não sei. Mas tenho que ter cuidado. E desafios vocês a terem cuidado. Porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Às vezes nós nos damos mais nas redes sociais para quê? Para memorar, para dizer mal do governo, para dizer mal da equipa do árbitro, para dizer coitado da mãe do árbitro. Aquilo que eu escrevo, aquilo que eu mostro, é revolta ou é gratidão? Aquilo que eu mostro aos outros é agressividade ou é pacificação? Nós devemos ser gentis e cordiais. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, nos Romanos 12:18. E depois acrescenta em 1 Coríntios 4:5. Assim, pois, não julgueis coisa alguma antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Aquilo que eu escrevo é para julgar, é para condenar, ou é para levantar, ou é para construir. Ser gentil, ser cordial. Evitar discussões desnecessárias. Eu não sei se vocês têm a prática de discutir com alguém. E quando eu digo discutir, não é discutir. Discutir ideias, discutir projetos, o que quer que seja. Eu gosto de fazer um certo exercício de discussão, confesso. Mas é uma discussão que me permite crescer. Tenho uma outra pessoa com a qual debato e falo. E eu digo-lhe algumas coisas, ele diz-me algumas coisas. Eu às vezes gosto, outras vezes não gosto, mas sempre ficamos amigos. É bom termos este tipo de pessoa que nos ajuda a crescer. Mas não a construir discussões inúteis. Sabem que uma das coisas que Paulo escrevia ao seu amigo Timóteo, que ele tinha deixado lá na cidade de Éfeso para ajudar aquela igreja a crescer, uma das coisas que ele dizia, olha, não te percas aí com coisas que não interessam. Não te percas com discussões inúteis. Não te percas com genealogias intermináveis. Não te percas. Senta-te, foca-te. Evitar discussões. Estamos a falar de comportamentos saudáveis. Falemos de moderação. Falemos de gentileza, de cordialidade, de cuidado com aquilo que nós escrevemos, definir limites de tempo. E agora? Ser cuidadoso e seletivo com os nossos amigos. Sabem, há gente que tudo que vem à renda é peixe. Alguém que mandou um convite, mais um já está na minha lista. Eu conheço algumas pessoas que têm 10.000 amigos. Bem, se vocês forem os meus, eu acho que não passa de 50 ou 70, assim, uma coisa.
Elas não estão a dizer que é antissocial, não é? É verdade. Mas eu não escolho, nem aceito. Para já, nunca aceitei um convite que eu me lembro conscientemente de ninguém que nunca estivesse presencialmente. Nunca. Nunca. É uma mania minha. Há malucos por tudo. Mas que tipo de pessoas é que escolhes para dizer que faz parte do teu zona, ou do teu ciclo de influência? Porque sabem, o que é que diz 1 Coríntios 15:33? Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. O seu querido, é a Bíblia. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu não me deixo influenciar. Quantas vezes é que eu já ouvi isto? Então, particularmente os adolescentes. Não, isso não é para mim. E hoje temos aqui alguns. Eu não vou falar para eles, não é? Vou falar para vocês mais velhos. Não é verdade. Todos nós somos influenciados. E a Bíblia é muito verdadeira naquilo que diz. Cuidado. As más companhias corrompem os bons costumes. Selecionar as pessoas que tu te relacionas digitalmente, sim. No teu círculo virtual, sim. Andai como os sábios e ser os ex-sábios. Mas o companheiro dos tolos será destruído. É isto que nos diz Provérbios, precisamente. Andai com os sábios e sereis sábios. Então, que pessoas é que estás a seguir? Porque as pessoas que estás a seguir demonstram bem aquilo que tu procuras e aquilo que tu desejas para a tua vida. Estou quase a terminar. Quase. Maneiras práticas de sermos saudáveis no mundo digital. Evitar a comparação social. Nós vivemos num mundo competitivo em que a aparência ilude, em que toda a gente compete com toda a gente. As redes sociais são uma pressão social muito grande, conforme falava ainda há pouco. E medir o nosso valor em função dos nossos amigos, dos likes que recebemos a cada dia, não é nisso que está a tua identidade. A tua identidade está em Cristo, se tu és um filho de Deus. Não está no número de pessoas que te seguem. A tua identidade, o teu valor é determinado pelo Deus que te ama, pelo Deus que te criou. E o Deus que quer ser teu amigo. Não um amigo virtual, nem sequer um amigo que diz tudo aquilo que tu queres ouvir. Na altura, Jesus virou-se para os seus amigos e disse: olha, vocês já não são mais cegos. Vocês são meus amigos, porque eu vos revelei tudo aquilo que o Pai é e aquilo que eu sou. Então, este tipo de proximidade, se tu queres ter alguém importante da tua vida, eu desafio-te a que seja Jesus, porque ele não vai falhar. Ele não vai ser aquele amigo que te vai virar as costas quando a coisa apertar. Ele não vai ser aquele amigo que te vai dizer tudo o que tu queres. Não. Ele vai ser aquele amigo que te ama incondicionalmente e que deseja uma íntima comunhão contigo. Como é que eu posso ter comunhão com Deus, com Jesus? Através da fé, conforme nos falava há pouco. E reconhecer a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, nós celebrarmos este relacionamento com Ele. Mas foi Ele que desceu a este mundo, encarnou, fez-se homem, foi uma cruz. Este que nós vamos festejar já em abril, não é? A Páscoa. Foi uma cruz para morrer pelo teu pecado, pelo meu pecado. Ao terceiro dia, ressuscitou. E a ressurreição de Cristo mostrou tudo aquilo que Ele tinha dito acerca dele era verdadeiro. São mais duas coisas. Como é que eu posso usar bem as redes sociais? Não esquecer da importância do relacionamento pessoal. Provérbios 17 diz: em todo o tempo arma o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Não substituas um avatar, uma fotografia
o que tu quiseres, por relacionamentos normais. De gente que vai estar a teu lado quando tu precisares. Porque Deus dá-nos amigos verdadeiros. Também. Gente para estar ao nosso lado, para nos auxiliar na nossa caminhada nesta terra. E usar as redes sociais, por último, para fazer o bem. Uma das coisas que acho muito curioso, por exemplo, no Facebook, é quando alguém faz anos, pode escolher uma determinada entidade e, em vez de uma forma de ajudar aquela entidade, é, em vez de darem prendas à pessoa, dão um contributo para aquela associação. Então, quando eu fizer anos, vocês já sabem. Dão a mim também. Não, mas é uma forma de nós identificarmos organizações com as quais identificamos e poder assim, de uma forma muito prática. €1 é suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Vocês já viram isto muitas vezes. Quase a terminar. E Jesus? Será que ele usaria as redes sociais? Alguns já estão a pensar, nem pensar, Jesus não usaria as redes sociais. Outros, sim, com certeza. Nós podemos aqui especular um bocadinho, porque não temos ideia se Jesus iria usar as redes sociais ou não. Mas uma coisa é que nós sabemos. Nós sabemos aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou e da forma como ele viveu. O que é uma coisa que Jesus fazia? E ele valorizava o quê? As pessoas. Jesus não valorizava instituições, Jesus não valorizava a religião, Jesus valorizava quem? Pessoas. Gente. Então, se as redes sociais são estes mecanismos que nós temos de nos relacionarmos com pessoas, ainda que imperfeito, se calhar é uma ferramenta útil. Imaginem Jesus mandar um tweet: estou a caminho de Cafarnaum, Pedro, prepara a refeição. Se calhar. Porque Jesus podia estar próximo das pessoas. Se calhar poderia usar as redes sociais. Mas sabe, Jesus era muito crítico com o quê? Com a falta de autenticidade. Então Jesus iria condenar muita coisa das que estão nas redes sociais. Sim, não tenho dúvidas. Quando ele entrou no templo e partiu a casa toda, foi isto mesmo, se calhar ele ia às redes sociais e dizer algumas verdades a alguns pertences religiosos. Não tenho dúvida. Jesus condenou a hipocrisia e a falta de autenticidade. Uma coisa que nós sabemos de Jesus é que ele valorizava o tempo com o Pai. Ele valorizava o tempo em oração. E nós temos que reconhecer que ou estamos nas redes sociais a escrever ou ver, ou estamos em oração. Porque não dá para fazer as coisas e não me digam que dá. Então, Jesus tinha muito claro a forma como ele distribuiu o seu tempo ao longo do dia. E uma das coisas que ele priorizava muito era a oração. E como seria bom se nós não considerássemos inútil o tempo que passamos junto do Pai em oração. As redes sociais podem tornar-se uma distração. Sim, podem tornar-se uma distração. Então, por último, já disse bastante vezes, podemos imaginar Jesus a usar as redes sociais, se calhar, mas de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira e sem nunca colocar a sua relação com o Pai em causa. Meus irmãos, este é o desafio nesta tarde. Nós olhamos para os instrumentos que Deus nos dá, sabemos usá-los dignamente e para a sua própria glória. Uma das coisas que as redes sociais nos permitem é comunicar. E comunicar o quê? Boas novas e boas notícias. E que melhor nova, melhor notícia nós temos para apresentar ao mundo como igreja que não seja o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Sim? Então, para quem usa, se calhar é um meio para nós chegarmos. Mas com cuidado, com discernimento, com sabedoria, para que não possamos cair no laço do diabo que as redes sociais se podem tornar. Porque nós somos feitos à semelhança, criados à semelhança de Deus, para demonstrarmos
quem Ele é. Quem Ele é. E que Ele nos possa dar da sua graça para que possamos agir com amor quando comunicamos, quando mostramos e alerta por os perigos que eventualmente possamos estar a confrontar. Particularmente as faixas etárias mais jovens, que são menos e que estão mais desprotegidas, se quiserem, de balizar, de se proteger e de se expor ao mundo, que lembrem-se, jaz no maligno. Então possamos, como igreja, usar sabiamente para que a glória de Deus possa ser vista, o nome de Cristo Jesus possa ser conhecido e que, assim, o Evangelho também possa ser proclamado. De nos dê graça para sermos assim agir. Amém?